Olá, amigos! Olá, amigas! Bom dia aí para você! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Que bom que nós estamos de volta nesse sabadão do dia 1º, o primeiro sábado desse mês de setembro de 2023, em que os termômetros marcam aqui na capital baiana 23, 28 graus de muita alegria, de muita felicidade, de muita paz, de muito sorriso, de muitos encontros e reencontros felizes. Sendo assim, para você que está chegando hoje aqui pela primeira vez ao canal Roteiro Espírita TV7, para você que está chegando depois em outros horários, em outros dias, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua companhia. Que bom que voltamos uma semana depois para juntos estudarmos ou darmos continuidade ao estudo das passagens evangélicas do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos abrir um novo capítulo, o capítulo 14, que é um dos decálogos do Evangelho. Mas antes, nós vamos fazer a nossa prece, desejando a todos votos de paz, de alegria, de felicidade, de harmonia para todos nós nesta linda manhã de sábado, porque é muito bom nós estarmos juntos de volta para mais um encontro de aprendizado, de estudo, de reflexão, ok? Mas deixa eu dar também o meu bom dia antes da nossa prece e desejar um feliz aniversário somente para ela, ou será para elas? Eu acho que é para elas. É uma só multiplicada. Porque hoje, dia 2 de setembro, aqui na nossa lista dos aniversariantes do Facebook, nós temos a presença de Vozes de Betânia. Oh, coisa boa! Deve ser um grupo musical que deve levar, ou certamente leva, a mensagem de Jesus e dos Espíritos para onde assim desejarem. Para vocês, Vozes de Betânia, que Deus os abençoe, que Deus os proteja, luz e paz para todos vocês, ok? É bom saber que vocês, pelo menos, estão aqui
para serem os homenageados desse dia de hoje. Somente Vozes de Betânia. Mas também lembrando os que estão do Iapoque ao Chuí, do leste ao oeste, do norte ao sul, do nosso país, aniversariando hoje. Que Deus os abençoe, que Deus os proteja, luz e paz para todos vocês. Agora sim, nós vamos fazer a nossa prece. Vou colocar aqui uma música, aquela velha e conhecida, ler uma mensagem para a gente iniciar. Diz assim: cultive a alegria em dose máxima. Uma coisa legal. Cultive a alegria em dose máxima. Alegria, porém, não é barulho, é um estado de alma de quem se sente a plenitude da vida. A alegria provém de dentro de nós mesmos, da consciência tranquila, do cumprimento exato de nossos deveres e vibra em nós apesar de todos os sofrimentos, calúnias e injustiças possíveis de estarmos passando. Seja alegre sempre e quando a tristeza quiser encobrir o sol de sua vida, entoie um canto de louvor ao Pai e a luz brilhará de novo em você. Aproveita então, quando você estiver nesse dia, em que esta sombra, essa tristeza encobrir o sol de sua vida, ouça vozes de Betânia. Cante e espante os males que te atormentam e te perseguem. Beleza? Fica então aí a dica para hoje. Vamos então elevar o nosso pensamento ao nosso Senhor Jesus Cristo, rogando a Ele a sua proteção, o seu amparo, para o trabalho de hoje que se inicia nesta linda manhã de sábado. Que Deus nos envolva a todos em bênçãos de luz, de paz, permitindo que a alegria de nossas almas possa ser reverberada em nós, a fim de que tenhamos a alegria e o prazer de viver. Abençoa assim a todos que estão aqui presentes nesse instante, os que já se fazem presentes entre nós, os que virão depois em outros horários, em outros dias, e até mesmo os que nunca virão. Que Deus os abençoe, que Deus os proteja. Que tenhamos todos um dia de sábado de paz e de harmonia. Lembrando a mensagem que evoca a lembrança da vossa Mãe Santíssima Maria, quando assim dizemos: Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, vossos filhos pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, muita paz. Que assim seja, muita paz. Sendo assim, mais uma vez, para todos, para todas e para todos, bom dia, que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, luz e paz para todos nós nesse sabadão. Então, hoje nós vamos, conforme anunciamos no início da nossa fala, iniciar um novo capítulo de estudos, que é o capítulo 14 do Evangelho, que tem um dos 10 mandamentos do Decálogo. É um dos mandamentos que nós vamos encontrar em Êxodo 20, 19, salvo engano. É nessa passagem que nós vamos encontrar, 20, 12. Êxodo 20, 12.
em que nós vamos encontrar justamente aquela que é certamente a mais difícil de ser cumprida dentre aquelas 10 leis que nós vamos encontrar no Decálogo, ou nos 10 mandamentos, porque nele contém 10 máximas, 10 leis, que é exatamente aquela em que Deus propõe que nós honremos nosso pai, a nossa mãe, a fim de vivermos longo tempo na terra. Isso está no Velho Testamento, mas nós vamos encontrar também no Novo Testamento 3 falas de 3 discípulos que escreveram em seus respectivos evangelhos esta mesma fala de Jesus. Porque Jesus vai reforçar a importância do honrar pai e mãe. E como tem sido para os nossos dias desafiador honrar pai e mãe. Portanto, hoje, dentro do nosso tempo, nós vamos refletir sobre esta passagem, que na maioria dos livros, ele é trazido como sendo o quinto dos 10. E nós vamos apresentar aqui a vocês o Evangelho do capítulo 14, com a citação: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Nesse capítulo, nós vamos encontrar esses subtópicos, porque Kardec elenca nesse capítulo esses temas que aí estão: piedade filial, quem é a minha mãe, quem são os meus irmãos, a parentela corporal e a parentela espiritual, e introdução dos espíritos à ingratidão dos filhos e os laços de família. E seria de bom tom, seria extremamente agradável, útil, que nós lêssemos, em particular, esse último tópico, que é a ingratidão dos filhos e os laços de família. Por quê? Porque aqui nós vamos ver o que os espíritos nos dizem a respeito desse processo de entrelaçamento dos relacionamentos familiares. Como se dá, muitas vezes, a conduta do filho para com os pais, ou dos filhos para com os pais, quando não dos pais para com os filhos, que nos faz pensar e refletir como nós estamos nos conduzindo nessa interação paterna-filial, materna-filial, esses relacionamentos, ok? Então nós temos piedade filial, quem é a minha mãe, quem são os meus irmãos, dentro daquele questionamento trazido por Jesus. A parentela corporal, a parentela espiritual e justamente este que aqui acabamos de falar ser talvez, dentre todos os outros, o mais importante, se é que podemos assim nos referir. Embora lembrando também que esse que dá início ao tema piedade filial é algo também extremamente significativo e necessário. Para quê? Para que a gente compreenda a importância de nós, filhos, termos para com os nossos pais esta atitude de piedade. Porque quando Moisés propõe honrai o vosso pai e a vossa mãe, ele está justamente propondo que nós tenhamos uma atitude piedosa, respeitosa, digna àqueles que cuidaram de nós, que nos receberam, que nos aceitaram
com os nossos erros, os nossos equívocos, com a nossa condição de ser. Que se desvelaram durante toda uma existência para nos proteger e dar o melhor para nós. E vale lembrar que nós temos aqui no canal Roteiro Espírita uma live em que nós tratamos, e não tem muito tempo, tem alguma coisa de um mês, me recordo que nós falamos lá para a União Espírita de Guanambi, foi no mês passado, acho que foi a primeira do mês de agosto, foi, que antecedeu o Dia dos Pais, esse tema, né? E também no sábado, um dos sábados, provavelmente também de agosto, nós falamos sobre a parentela corporal e a parentela espiritual. É só vocês acessarem o canal e as playlists que nós temos para que vocês encontrem, ok? Os interessados em maior aprofundamento desses dois temas. Então, nesse capítulo, nós temos duas passagens, tá? Que nós vamos ver hoje. Uma do Novo e uma do Velho Testamento. Para quem está chegando hoje aqui pela primeira vez, talvez não conheça a dinâmica, só lembrando a vocês, a dinâmica do nosso estudo é: vemos primeiro, de forma livre, as passagens que contém naquele capítulo e daquele dia no Evangelho segundo o Espiritismo, depois recorremos ao Novo Testamento, de tradução de Haroldo Dutra Dias, e depois nós partimos para os textos das mensagens de Emmanuel, que estão contidas nos Evangelhos de Emmanuel, em que ele vai se apropriar dessas mesmas passagens e nos traz mensagens relativas àquelas ideias das citações evangélicas, ok? Nesse primeiro momento nós estamos vendo livremente. Então, como dizíamos, nós temos essas duas passagens, esses dois itens. Vocês podem acompanhar aí no Evangelho de vocês. O item 1 e o item 2. Hoje ficaremos com esses dois itens. Beleza? Então tá. Inicialmente, nós temos: sabeis os mandamentos. Não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. São os mandamentos que os Espíritos trouxeram. Nós vamos encontrar tanto em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no versículo 19, como em Lucas, no capítulo 18, no versículo 20, e em Mateus, no capítulo 19, nos versículos 18 e 19. Em si, ambos, ou ambos não, todos eles, os três, falam da mesma passagem. E essa passagem, para quem não sabe, elas se referem àquele diálogo, conforme veremos quando apresentarmos a citação pelo Novo Testamento de Haroldo Dutra, que é exatamente a passagem do jovem rico. Porque aquele jovem, ele já tinha um desejo de viver a vida eterna. Embora um jovem que tinha recebido de herança o acúmulo das riquezas dos pais, por isso o jovem rico, ele já tinha uma predisposição a essas coisas espirituais, ou a essa busca espiritual, e não essas coisas. E então ele procura Jesus para saber o que seria preciso ser feito para adquirir a vida eterna. Assim começa o diálogo entre Jesus e o jovem rico. E Jesus propõe
inicialmente, que ele vivesse os mandamentos prescritos por Moisés no Decálogo. Porque é Moisés que traz as 2 tábuas dos 10 mandamentos, quando ele desce pela segunda vez do Monte Sinai. Na primeira vez ele traz as 2 tábuas, cada uma contendo 5 mandamentos, mas diante da algazarra, da folia, dos excessos, da embriaguez, da venda dos preceitos de Deus, e por isso ele proíbe a comunicação com os espíritos. Uma vez que ele demorara muito tempo, muitos já achavam que ele tinha morrido, que ele não ia voltar, e de repente ele aparece de surpresa para o povo, o pessoal fica temeroso, achando que é uma visão, que é um fantasma. E nesse meio tempo em que Moisés não aparece em cena, ou não volta a ela, eles fazem uma festa pagã, eles abusam, quando o próprio Moisés, antes de subir, recomendou que eles ficassem ali em oração, procurando manter a boa sintonia, enfim, respeitando as leis. E eles não fizeram. Então ele tem uma atitude de raiva, quebra as 2 tábuas, manda matar um monte de gente pelos pecados ali cometidos. Teve aquele momento, e é nessa passagem, da adoração do bezerro de ouro, e ele tem essa revolta, e encerra-se naquele momento. Depois de um tempo ele volta ao Monte Sinai, nessa segunda subida, e ao descer, então, ele traz aquelas que ficaram como as tábuas dos 10 mandamentos. E ali estavam contidas as regras de conduta social entre aquela geração, ou para as futuras gerações, que ainda hoje são prescritas para nós, a exemplo do que nós lemos aqui. Não matar, não roubar, não cometer injúrias, não desejar a mulher do próximo, honrar o vosso pai e a vossa mãe. São aqueles 10. Pois bem, esse jovem, voltando à passagem, ele fora desde cedo educado pelos pais à vivência desses mandamentos, dessas prescrições. Por isso, Jesus, que embora tenha sido o primeiro momento de contato físico com ele, como jovem rico, já sabia que ele tinha essa abertura, já tinha essa experiência, essa vivência. Então, Jesus propõe: vive os mandamentos. E ele questiona quais. Jesus não cita esses que nós acabamos de citar, além dos outros, ou seja, os mandamentos do Decálogo. E ele então vai dizer: já os pratico desde muito cedo. Querendo dizer que ele já tinha o conhecimento da lei. Então, o primeiro passo era isso. Desde cedo fui introduzido na prática deles, do conhecimento por meus pais. Mais ou menos essa ideia. Jesus, então, para arrematar o diálogo e propor um movimento de mudança, de transformação, então propõe ao jovem, que é um passo além de simplesmente conhecer e obedecer à lei. E então vende tudo que tens, dê aos cegos o quê? Aos pobres, e siga-me. Eis aí a segunda parte para que se tenha esta vida eterna. Primeiro vivencia-se, conhece-se da lei, e depois a pratica. Na medida que conhece, vai praticando e colocando em prática. E a prática agora seria: pegue tudo que tens, que é de excesso, que é de material, que é de impuro, dê aos pobres e siga, porque a nova fase da experiência desse jovem e de todo aquele que queira entrar no reino de Deus passa obrigatoriamente pelo despojamento dos bens materiais, ou seja,
do desapego a eles. Não é a falta deles, mas o desapego a eles. Coisa que naquele momento o jovem não tinha ainda conseguido, porque ele desiste de entrar ou de obter a vida eterna ou de entrar no reino de Deus, porque ele ainda era apegado aos bens. E Jesus respeitou a sua escolha, embora sabendo que ele não duraria muito tempo no corpo físico, porque ele desiste da proposta crística, porque ele tinha no dia seguinte, 2, 3 dias depois, uma corrida de cavalo, de bigas, e ele havia mandado trazer cavalos de outras regiões longínquas para essa corrida. Então ele não poderia se desfazer. Já estava tudo programado, como a gente diz, eu não posso, Senhor, porque agora eu tenho uma viagem para a Europa. Quantos desistem de seguir Jesus porque tem as muitas viagens pela Europa? Não, eu vou fazer um estágio lá no Japão, eu vou precisar ficar lá uns 2 anos, 3 anos. Não, agora eu não posso porque eu tenho que cuidar dos meus netos, eles nasceram e eu tenho que cuidar. Não, porque eu estou fazendo o curso do mestrado, do doutorado. Ah, não, Senhor, logo agora que eu me enriqueci, que eu quero curtir a vida, me dê um tempo, eu sou muito jovem. São essas justificativas, esses desculpismos que nós sempre damos para não seguir Jesus. Jesus respeita, sabendo que amanhã não seria garantia de continuarmos nesses intentos. E quantos são esses que realmente acontecem? Isso a gente não está aqui propondo que a gente não desista das coisas do mundo no sentido de não buscá-las, seja a viagem, seja o conhecimento através dos estudos, seja na cuidação ou na proteção aos netos, aos filhos, em si mesmo, enfim, uma vida humana normal, dentro da ética, da dignidade que todos e muitos vivem. A ideia não é essa. É que não estejamos tão somente atrelados a essas necessidades, que é a ideia que o jovem passa, ou que a passagem do jovem rico passa. Então, é nessa passagem, nesse contexto, que Jesus traz de volta a lembrança: o honrai o vosso pai e a vossa mãe. Que hoje ainda, seja por essas razões ou outras, nós não praticamos. Como não praticamos o mandamento do não matarás, não furtarás, não cometereis adultério, não fale mal do outro, não deseje o bem do outro, por aí vai. Parece-nos que ainda hoje, 3.000 anos depois, quase nada dos ensinamentos de Moisés foram apreendidos e colocados em prática por nós até hoje. O que é bastante desolador. Por quê? Porque isso dá a ideia de que nós não avançamos na senda do progresso e da evolução moral, em que pese muitos já realizados, mas não o suficiente para nos elevar a uma categoria de almas depuradas, abnegadas, de almas que é capaz de renunciar aos prazeres da terra em nome das coisas de Deus. Porque certamente hoje, se fôssemos convidados a seguir Jesus para termos esta vida eterna na terra, nós não aceitaríamos, não seguiríamos. É como nós vamos ver, voltando à passagem, é como nós vamos ver lá em Êxodo, tá? Nós vamos ver em Êxodo, olha o que diz lá: honrai a vosso pai e a vossa mãe,
a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. E aí é interessante, só a título de aprendizado mesmo, eu vou baixar aqui um pouquinho mais, para a gente ver a questão da piedade filial. Olha como a piedade filial é extremamente significativa. Só vou ler o primeiro parágrafo, só para a gente trazer aqui um reforço à ideia da passagem. O mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo. É uma extensão, é um braço, é algo que está diretamente ligado um ao outro. É como se nós não pudéssemos falar de um sem nos atermos ao outro. É um corolário da lei geral que institui como regra geral da caridade ao próximo. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Visto que não se pode amar o seu próximo aquele que não ama seu pai e a sua mãe. Percebe? Porque essa dupla, esse casal, foi o que nos deu a possibilidade de voltarmos à existência. Ou, pelo menos, dentro da atual modernidade, dos conceitos familiares, que nos possibilitou ser cuidado, ser alimentado, ser protegido, ter as oportunidades que hoje nós temos, de termos um nome, um sobrenome, uma identidade, uma personalidade, por aí vai. Tá? Mas o termo honrar encerra um dever a mais para com eles. A mais. Além de tudo que ele nos fizeram. Que é o da piedade filial. Quis Deus demonstrar por esta forma que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena, cadê? Ordena relativamente ao próximo em geral. Ou seja, não adianta querer fazer para o próximo se não somos capazes de fazer aos nossos pais. E não pensem que não existem pessoas, de repente pode ser o Robson, pode ser qualquer um de nós, que façamos aos outros, e não fazemos aos nossos pais. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem, às vezes, o papel de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Deus pune sempre com rigor toda violação a esse mandamento. Ponto. Se nós seguíssemos a regra de Deus, os seus mandamentos, nós tomaríamos essa como divisor de águas. Não posso passar pela vida sem que eu integre esta lei, esse mandamento, no meu comportamento, nas minhas atitudes, no meu fazer, no meu cuidar. Eis aí o mandamento que nos propõe que honremos nossos pais, nossas mães, para vivermos longo tempo na terra que o vosso Deus, o nosso Deus, nos dará. E fique bem claro esta última fala do texto.
vou até sensibilizar, né? Vou até sensibilizar. Cadê? Vou botar um verdinho. Não, vou botar um azulzinho. Deus pune sempre com rigor toda a violação desse mandamento. Com rigor, todo aquele que desobedecer esse mandamento. E muitos estão aí vendo isso. Como Robson, me conte um exemplo, e aí a gente vai ter que se estender para aquele tópico desse capítulo, a parentela corporal e a parentela espiritual. Quando eu desonro esse mandamento, esta lei, Deus vai o quê? Nos punir, que diz o texto? Deixa eu só dar uma olhadinha. Vai nos punir com rigor quando violamos, como trazendo de volta aquela alma que nós descuidamos, que nós desamamos, que nós não respeitamos, quando deveríamos na condição de filhos, para serem os nossos futuros filhos. Ou, quiçá, nos envie espíritos naquela mesma conduta que antes tínhamos de desrespeito, de violação, de violência, de agressão, para serem nossos futuros filhos. E às vezes aqui para nós, que eles não nos ouçam, é muitas vezes a praga de mãe e de pai. Quando dizem assim, meu consolo, meu filho, é que um dia você também será pai ou será mãe. E tudo que você estiver fazendo a mim hoje, como vem fazendo, certamente eles farão a você. Já ouviram isso? Pois é. Aspas, aspas. É a punição de Deus para quem viola esse mandamento. É um dos. Pode ser ter uma próxima encarnação sem o direito de ter paz, de terem o conforto da proteção, do cuidado, de serem abandonados. A gente não sabe o que está por trás da história daquelas almas que hoje são crianças, jovens, abandonados no início da existência. O que estará por trás da história desta alma para iniciar iniciar a existência abandonados sem a proteção de pai e de mãe? Quer seja porque eles entregaram para outros, porque descuidaram mesmo da própria proteção, ou porque morreram durante o período do parto, no período inicial da existência daquele ser. Para que aquela alma aprenda a conviver com aquela experiência da falta, quando ontem tivera e não souber aproveitar. Que nem a história da riqueza e da pobreza. A pobreza, em muitos casos, tá? E também não estou dizendo que com essas considerações que fizemos com relação às situações que nós conhecemos e vemos, é sempre por esta razão, pelo amor de Deus. Há sempre uma falta, isso é fato. Agora, onde originou-se essa falta, a gente só vai ver conhecendo a história espiritual dessa alma. Mas certamente todas elas violaram uma dessas regras da lei de Deus. Então, é preciso que nós adotemos e nos conscientizemos. Não é Deus punindo, é isso que eu estava falando, necessariamente, mas é a lei
de causa e efeito, agindo de conformidade com as minhas ações perpetradas em um passado distante ou próximo. E somente compreendendo e aceitando a justiça divina e a reencarnação para entendermos da onde está a origem do efeito do abandono daquela criança, daquele ser em tenridade. Complicado, né? Pois é. Não sairás de lá até que pagues o último centimo. Parece que não, mas é assim que funciona a lei. Beleza? Eu acho que até aqui já deu para a gente entender bastante dessa passagem. Ok? Vamos voltar a ela, mas agora trazendo o que nos diz o Haroldo Dutra nessa passagem do Evangelho. Bom, eu fiz a pesquisa no livro com os três evangelistas que estão aqui no Evangelho. O Lucas, o Marcos e o Mateus, em que eles registraram essa passagem do jovem rico. João não esteve presente. Todos eles, ou pelo menos o Haroldo, ele traz como título Jovem Rico. Tá vendo? Tem aqui Marcos 10, 17, 22 e Lucas 18, 18, 23. Ele até estende um pouco mais, porque cada um desses capítulos, digamos assim, tem vários capítulos e versículos das citações evangélicas. Como é o caso aqui. O jovem rico, estamos em Mateus, vai de 19:16 até 19:22. Se a gente for para Marcos, nós vamos encontrar 10:17 até 10:21. Olha como muda. E se nós formos a Lucas, ainda também com o título O Jovem Rico, onde ele faz referência desses outros dois evangelistas, nós temos de 18 a 18, a 18 e 23, ok? Bom, hoje nós vamos contemplar Lucas, vamos deixar Marcos e Mateus de lado, porque ambos falam da mesma coisa e o capítulo refere-se, todos eles, ao jovem rico, ok? Em algumas passagens tem nomes diferentes. Então, em Lucas 18, 18 a 18, 23, e aí me permita eu ler como é pequeno, eu vou trazer todo o capítulo 18 de Lucas, que vai até 23. Certo chefe, e aí, na Atenas democrática, a cada um dos 9 governantes eleitos anualmente era chamado arconte. Nessa passagem, possivelmente, a referência seja um chefe de sinagoga, porque tem palavras que o Haroldo ele vai traduzir o significado dentro daquele contexto. Então, certo chefe da sinagoga, que ainda não tem a ver com essa passagem, o interrogou dizendo: Bom mestre, fazendo o que herdarei a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Por que me dizes bom? Ninguém é bom senão um Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não roubarás, não prestarás falsos testemunhos, honrai teu pai e tua mãe. Ele lhe disse: Guardei todas essas coisas desde a minha juventude, ou seja, desde pequeno, ele já era vivente, digamos assim, a essa proposição. Ao ouvir isso, Jesus lhe disse: Uma coisa ainda te falta, não tens tudo. Vende o que quanto tens,
o quanto tens, distribui aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Quando ele ouviu essas coisas, ficou muito triste, pois era extremamente rico. Observem que, nesse contexto, Jesus nos faz ver, a partir desses três evangelistas, que aquele homem, chefe da sinagoga, que era jovem e rico, já tinha o conhecimento dessas verdades propostas por Jesus a ele, quando questionado o que seria necessário fazer para adquirir a vida eterna. Ele estava de olho em ficar muito tempo vivendo uma vida de riqueza. Por isso que dizem, e aí, referindo-se a outra passagem evangélica, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus, no reino dos céus. Porque ele está muito preso pelo acúmulo de muitas coisas. Não é o fato de ser rico, é porque está preso à riqueza. Por isso que ele se entristece por se dar conta que ele era muito rico. E aí essa riqueza a gente pode estender para vários outros níveis. Pode ser, e quanto das vezes nós somos ricos de egoísmo, de impaciência, de intolerância, de estupidez, de agressão, de desrespeito aos nossos pais. Então a riqueza aqui não está circunscrita apenas aos bens materiais. Ele poderia se dar conta que ele era avaro, ele era muito apegado, era avarento às coisas que tinha, as roupas. Quantas vezes a gente é rico de roupas, apegados a ela, os sapatos? Já trouxe isso aqui várias vezes. Como vai querer abandonar os sapatos, os óculos, as camisas, ainda que velhas, para seguir o Cristo? Se destituir desses bens, são bens materiais, dessa minha intolerância, dessa minha verdade de achar que eu estou sempre certo das coisas, é uma riqueza. Cada qual acumula aquilo que lhe é próprio, que lhe é necessário. Quantos são ricos de vícios, dependentes da droga, da bebida, do cigarro, da prostituição, da mentira, da maledicência? São riquezas que nós acumulamos, que nos prendem e que nos escravizam. Toda dependência é em si uma escravidão, pelo excesso de que nós temos sobre aquela ação. Se eu tenho o hábito de beber corriqueiramente, semanalmente, eu estou escravizado daquele hábito e sou rico daquele comportamento. Qualquer um que seja, trouxe a bebida, o cigarro, qualquer um. Da preguiça, da crítica, do orgulho, da vaidade, do personalismo, enfim. Bom, essa é a passagem do jovem rico, na qual Jesus insere alguns dos mandamentos, dentre eles, honrai o vosso pai e a vossa mãe, que é motivo das nossas reflexões. Posto isso, nós vamos ver aqui em Mateus e em Lucas, porque em Marcos, Emmanuel, ele não se refere, aqui é o Evangelho de Mateus, de Emmanuel por Mateus. Segundo Mateus, ele não se refere a essa passagem, não traz nenhuma mensagem relativa a essa citação. Ok? E nós temos aqui, tanto em Mateus quanto em Lucas, nós temos duas mensagens, cada uma, em cada um dos evangelhos. Nós vamos escolher uma de cada um deles para a gente fechar o trabalho a partir da visão de Emmanuel, como semanalmente nós fazemos, ok? Então,
Mateus, me acharam, que eu acho que eu me perdi. Deixa eu ver aqui a citação. Deixa eu trazer aqui a citação, porque eu marquei. Em Mateus 19, 18 e 19, ok? Como eu tenho muitos. Aqui, achei. Pronto. Emmanuel, com relação a essa citação, honrai pai e mãe, 19 e 19, ele tem como temas ou mensagens credores no lar e mãe. São as duas mensagens relativas a essa citação, honra pai e mãe. Tá? Eu vou escolher uma delas, para não cansá-los, e a menor. Fica a sugestão para que vocês leiam depois, credores no gratidão dos filhos e os laços de família. Que está no livro Reformador, fevereiro de 63, página 43. Mãe, que é a mensagem que nós podemos encontrar em Antologia Mediúnica, edição Clarim, parte 5, capítulo Mãe. Olha o que é que Emmanuel vai nos referir, se referir a essa passagem. Honrarás pai e mãe. A lei determina. Não te esqueças, porém, de que 9 meses antes que os outros te vissem a face, a tua presença na terra era o segredo da vida entre o devotamento materno e o mundo espiritual. Porque já nesta época, antes dos 9 meses, você estava ali abrigado àquele útero. Na juventude ou na madureza, lembrar-te-ás da mulher frágil que, sendo moça, envelheceu de repente para que desabrochassem a luz e trazendo o ideal da felicidade como sendo uma taça transbordante de sonhos, preferiu trocá-lo por lágrimas de sofrimento para que tivesse segurança no berço. Só esses 2 parágrafos já nos dão uma ideia da importância do honrar nosso pai e a nossa mãe. Ele continua: agradecerás a todos os benfeitores do caminho, mas particularmente a ela, que transfigurou em força a própria fraqueza, a fim de preservar-te. E só uma mãe é capaz de ter esse gesto. Quando o mundo te acalme a cultura ou o poder, perdão, quando o mundo te aclame a cultura ou o poder, o renome ou a fortuna, recorda aquela que não apenas te assegurou o equilíbrio, ensinando-te a caminhar, mas também atravessou longos meses de vigília, esperando que viesses a pronunciar as palavras primeiras para melhor escravizar-se à execução de teus desejos. Escravizar-se a... Cadê? Aos desejos, né? Pois é. Ele ainda vai dizer: muitos disseram que ela estava em delírio, cheia de amor, que nada havia senão a ti. Entretanto, compreenderás que ela precisava de uma ternura assim, sobre-humana, de modo a esquecer-se e suportar-te as necessidades, até que lhes pudesse dispensar de todo o carinho. É o que normalmente elas fazem. Se motivos humanos a distanciam hoje de ti, que isso aconteça tão só na superfície das circunstâncias, nunca nos domínios da alma, porque através dos fios ocultos do pensamento, sentir-lhe-ás os braços sustentando-te as esperanças e abraçando-te as horas. Quando ocorre o abandono por necessidade de casamento, de viagem, de estudo dos filhos,
em relação às mães ou aos pais, mas nem por isso elas, as mães, estão distanciadas dos filhos, porque, como já dissemos, os filhos, para as mães, são sempre crianças necessitadas de cuidados, de atenção e de proteção. E encerra a mensagem dizendo assim: nunca ferirás tua mãe, ainda quando o discernimento te coloque em posição diversa, em matéria de opinião, porque ela se tem habituado à interpretação diferente do mundo. Não lhe dilaceres a confiança com apontamentos intempestivos espera com paciência, que o tempo lhe descortine novos horizontes relativamente à verdade. Honrarás pai e mãe. A lei determina. Não te esqueças, porém, de que se teu pai é o companheiro generoso que te descerrou o caminho para a romagem terrestre, tua mãe é o gênio tutelar que te acompanha os passos em toda a vida, a iluminar-te o coração por dentro, com a bondade e a perseverança da luz de uma estrela. Olha que mensagem fabulosa, maravilhosa. Não apenas relativamente à mãe, mas àquela ou aqueles que se colocaram como tal ou como tais. Seus cuidadores, seus progenitores, aqueles que vieram antes para dar-lhes sustentação, guarida, a fim de que você nascesse de novo. Por isso disse Jesus a Nicodemos: necessário te é nascer de novo da água e do Espírito para entrar no reino dos céus. E nesse nascer da água, necessário se dê, um contributo desse valoroso Espírito, servidor de Deus, nosso Pai, para que a execução dos seus desejos e mandamentos se cumpram. E ela, então, abdica de todos os prazeres, felicidades e sonhos para tê-lo durante, inicialmente, um período de 9 meses, preparando-se com todas as dores, com todas as inquietações, com todos os enjoos naturais do processo de adaptabilidade do organismo físico para que nascestes. Sem contar, claro, a maior de todas as dores, que é a do parto. No dizer da psicologia popular. Mãe. Honrai-a. Acima de tudo. Ok? Bom, agora nós vamos ver, também por Emmanuel, agora no livro do Evangelho segundo Lucas, essa mesma passagem que Emmanuel ele vai fazer referência a 2 passagens, e que nós escolhemos uma. Só que nestas 2, ele vai para o 18:20, em que diz assim: sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não roubarás, não prestarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Está nesse versículo 20. E aqui ele vai tratar de 2 temas dentro dessa citação: não furtar e não matarás. Eu vou ficar com a primeira por conta da extensão da segunda, tá? Depois vocês podem ler
no livro Caminho de Volta, ainda tem mutilações congênitas, que está no Caminhos de Volta. Ele não traz a mensagem, só indica. Não matarás, está no livro Fonte de Paz, edição ID, capítulo 5. Fonte de Paz, que é um livro também de Emmanuel por Chico Xavier. O não furtar está no livro Justiça Divina, da FEB Editora, capítulo 3. Se está no livro Justiça Divina, significa que nós já estudamos aqui às segundas-feiras, quando nós trouxemos o livro e estudamos todos os capítulos. Não furtar. Diz assim o texto. Diz a lei. E ele sempre indo buscar o que diz a lei. Diz a lei, não furtarás. Sim, não furtarás o dinheiro, nem a fazenda, nem a veste, nem a posse dos semelhantes. Contudo, existem outros bens que desaparecem subtraídos pelo assalto da agressividade invisível que passa impune diante dos tribunais articulados na terra. Há muitos amigos que restituem honestamente a moeda encontrada na rua, mas que não se pejam de roubar a esperança e o entusiasmo dos companheiros delicados ao bem, traçando telas de amargura e desânimo, com as quais favorecem a vitória do mal. E isso é também um furto. Muitos respeitam a terra dos outros, não a invadindo, por exemplo, não fazendo um puxadinho a mais para aumentar o seu terreno. Entretanto, não hesitam em dilapidar-lhes o patrimônio moral, assentando contra eles a maledicência e a calúnia. Há criaturas que nunca arrebataram objetos devidos ao conforto do próximo. Contudo, não vacilam em surrupiar-lhes a confiança. Todos os dias. Bastou ligar a televisão, bastou entrar nas redes sociais para nós vermos esse tipo de furto. Ou esses tipos de furtos. Esse em particular. Somos surrupiados em nossa confiança. Pelas fake news, pelos noticiários, que nos traz insegurança, desconfiança em relação ao outro. Mas esse ponto aqui ainda é mais forte. Ainda é mais forte. E há pessoas inúmeras que jamais invadiram a posse material de quem quer que seja. E certamente todos nós. Pensou aí. No entanto, destroem sem piedade a concórdia e a segurança do ambiente em que vivem, roubando o tempo e a alegria dos que trabalham. Provavelmente eu e muitos de nós já fizemos, por nossa vez, essa conduta, esse furto, esse roubo. Olhe como a coisa é impactante. E ele encerra dizendo: não roubarás ou furtarás. Estatue o preceito divino. É preciso, porém, e anotem, não furtar nem os recursos do corpo, nem os bens da alma, pois que a consequência de todo furto é prevista na lei. Escrevam, conforme falamos pela manhã sempre. É preciso, porém, não furtar nem os recursos do corpo, nem os recursos da alma, ou os bens da alma, pois que a consequência de todo furto é prevista na lei.
Como diz um amigo meu, tá bom ou quer mais? Não é Robson Ferrer, é Emmanuel, o senador. Está previsto na lei. E onde está esta lei? Disseram-nos os espíritos, na consciência. É ela que julga, é ela que estabelece a sentença da reparação. É preciso que fiquemos vigilantes, seja nesse ou em qualquer um outro dos mandamentos propostos por Moisés, que está lá em Êxodo. É preciso que nós comecemos a sair da letra que mata, e já passou do tempo, para começarmos efetivamente a viver do Espírito que vivifica. Não tem outro caminho, não tem outra proposição. Ok? Fica então aí a dica e a sugestão para hoje, nessa passagem, nessas duas passagens que nós vimos aqui. A do Êxodo e as dos 3 evangelistas que sugerem que nós honremos ao nosso Pai e à nossa mãe. Beleza? Então tá. Que levemos conosco estas reflexões a partir do discernimento do bom senso kardeciano e sob a proteção da atitude, da piedade, da fraternidade, do amor proposta por Jesus. Kardec na mente, Jesus no coração. Pense nisso e reflita sobre isso. Beleza? Então tá. Nós agradecemos a vocês que estão aqui presentes conosco e que hoje nós não teremos a oportunidade de confabular aqui com o chat. Na medida do possível eu vou estar fazendo isso, mas de forma restrita. Mas fique entre vocês interagindo, sugestionando, falando, contribuindo para enriquecer o debate. Lembrando a vocês que hoje, sábado, dia 2, à noite, 19 horas, nós teremos a nossa live aqui pelo canal Roteiro Espírita, em que traremos mensagens outras relativas a esta passagem, de repente uma das duas, quem sabe, que nós não podemos ler. Já estou dando aí a dica do tema de hoje à noite, já me veio até aqui a mente de qual deve ser. E às 22h30, nós fechamos com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo toda noite em casa, o item 8 do capítulo 3. E amanhã, domingo, nós apresentaremos aqui qual será o novo item a ser estudado, ou lido, na verdade, e refletido durante toda a semana. Sempre lembrando que aos domingos nós fazemos essa leitura do Evangelho toda noite em casa, 22h30, ao vivo. Ok? Nós vamos fazer algumas modificações já a partir de amanhã. No mais, que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que tenhamos todos uma bela manhã, uma bela tarde, uma bela noite de sabadão, refletindo sobre como é que anda a nossa relação, a nossa interação com os nossos pais. Honremos os nossos pais e as nossas mães. No mais, que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, luz e paz para todos nós, e até logo mais às 19 horas, aqui também pelo canal Roteiro Espírita TV7. Para você que está chegando hoje pela primeira vez, seja por um, seja por outro, canal transmitido, que está transmitindo, obrigado pela presença, pela companhia, volte mais vezes, quantas vezes quiser, e venha de galera. Para você que está chegando depois, em outros horários, em outros dias, em outros momentos,
Valeu pela presença, pelo carinho, pela atenção. E para vocês, meninas e meninos que estão aqui conosco, vai aquele abraço de urso para todos nós. Beijo no coração e até logo mais. Muita paz.